Auê, quem sou eu para falar sobre um assunto desse? Afinal de contas, você pode estar pensando aí que relevância eu tenho para poder me ousar vir conversar sobre esse tipo de assunto. Polêmicas que estão acontecendo no meio cristão, no meio gospel. Na verdade, se você pensou que eu não sou ninguém, que eu não tenho relevância nenhuma, mais uma vez você acertou. Não sou ninguém, não tenho nenhuma relevância a ponto de me sentir ousado o suficiente ou capaz o suficiente de vir levantar um comentário sobre uma polêmica que está acontecendo no meio cristão brasileiro, mas, sinceramente, em função do Evangelho, exatamente em função da defesa do Evangelho, não que ele precise ser defendido, mas em função do entendimento de que a igreja pode estar se autodegladiando, é que eu venho aqui fazer o meu comentário e tentar, de alguma forma, trazer para algumas pessoas que possam ver esse vídeo, conforme o YouTube entrega o material nosso aqui, por exemplo, 30 pessoas vêm, 50 pessoas vêm, mas não tem importância. Eu quero é que as pessoas que esse vídeo chegar possa encontrar uma orientação também a respeito da palavra de Deus sobre o que está acontecendo, tanto com o ministério, quanto com a vida, quanto com a arte desse irmão, Marco Teles. Eu quero falar sobre esse assunto aqui e trazer para todos que puderem, né, receber esse material para que estejam esclarecidos sobre algumas coisas. Eu quero começar falando não palavras minhas, mas eu quero falar palavras bíblicas, que o Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, mas também louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, e também louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. É a exclamação final do Salmo 150. Louvai ao Senhor. Queridos, eu não conhecia o Marco Teles até essa semana. Não conhecia mesmo. O Coletivo Candeeiro, nunca tinha ouvido falar. No entanto, eu recebi uma pergunta, né, uma indagação para que eu visse o vídeo da música Auê e dissesse alguma coisa, falasse alguma coisa, desse a minha opinião. Por que me pediram isso? Porque, embora eu não tenha nenhuma relevância no meio cristão, né, não tenha nenhuma fama, a minha profissão é a música. E eu trabalho com música já há 30 anos e estou também no ministério desde os meus 9 anos de idade, ou seja, eu já tenho 39 anos de equipe de louvor, de ministério de louvor, e já tenho 30 anos que eu trabalho com produção musical. Então a pessoa que veio falar comigo sobre essa música, me pedindo para poder assistir o vídeo e dar alguma posição, né, falar algo, é alguém que me conhece nessa posição também, como uma pessoa envolvida com música de forma profissional e ministerial. Além de saber que eu também sou pastor da igreja. Então, quando eu coloquei o vídeo e eu ouvi a música, sinceramente, honestamente, eu senti muita estranheza. Eu tive muita estranheza quando eu vi. Não necessariamente quando eu ouvi, mas quando eu vi as pessoas, eu vi as figuras, eu vi o vestuário, os acessórios que as pessoas estavam usando. Me deixou confuso. Eu fiquei confuso ali em ver, em observar algumas coisas, observar tanta diferença do costume de coisas, da magnitude que eles estavam produzindo, porque é um trabalho de excelência no que se diz respeito à produção. Uma outra coisa que eu observei é que talvez você não saiba disso, né, mas nós, os negão, a gente observa isso imediatamente. Eu observei que no palco, ali na rede ali de estar fazendo a música em si, eu observei que não tinha nenhum negro de pele escura, como eu. Não tinha nenhum negão. Eu observei isso, né? Eu vi isso, achei curioso.
também, enquanto eu estava vendo, ouvindo e vendo. Mas confesso para os irmãos que, ao observar isso também, me veio um seguinte pensamento. Como eu nunca tinha visto, como eu não conhecia, como eu não sabia a origem, eu pensei, esse pessoal é nordestino. Porque eu percebi algumas pessoas lá, né, etnicamente falando, né, com tendência indígena. Né? Eu percebi isso na figura das pessoas. Eu percebi pessoas de pele bem morena, mas de cabelo bem corrido, né? Pessoas de tom de pele, são negros, mas com pele clara, né? Tendenciado a uma miscigenação ainda mais diferente do que o que a gente tem costume no Sudeste e no Sul. Observei isso e ainda dentro de mim, eu pensei, essa música é uma expressão regional de louvor a Deus. Eu pensei isso. Eles estão convertendo a proposta, ou subvertendo a proposta do worship. Eles estão trazendo aqui uma proposta nacional, uma proposta brasileira. E, sinceramente também, eu preciso falar isso, como músico, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção na letra, no que está sendo cantado. Eu tenho essa dificuldade, porque o som me envolve muito, o som mexe muito comigo. Mas, apesar disso, eu também tenho uma sensibilidade minha, é uma coisa minha, que é algo que eu pedi a Deus lá ainda na minha infância e adolescência. Eu pedi a Deus que me permitisse, no meu espírito, conseguir identificar com pessoas que estejam falando e ministrando uma verdade muito grande a partir daquilo que elas estão fazendo com a música. É algo que eu recebi de Deus, é um dom, talvez, se você preferir chamar dessa maneira. E enquanto eu estava vendo, ouvindo, observando todas essas coisas que eu estou falando para você aqui, o meu espírito movia. Eu dentro de mim, eu estava assim, a coisa estava borbulhando dentro de mim, estava vindo uma ebulição realmente dentro de mim. E eu, então, ali, observando, assistindo, eu, junto com a minha esposa, eu fiquei calado, mas muito impactado de estar percebendo que havia uma unção, uma verdade, uma manifestação genuína de uma missão, se essa palavra te deixa mais confortável. Então, depois que eu terminei de ouvir a música e de ver aquele clipe, eu procurei a letra para eu poder fazer a minha análise da letra, como eu disse, ao ouvir ali música, nem sempre eu consigo prestar atenção mesmo na questão da letra. E eu procurei a letra e vi, queridos, que os irmãos estão trazendo para nós uma aula de teologia da salvação. Estão trazendo para nós uma aula de propósito. A letra daquela música é uma aula de propósito, é uma aula de como a igreja deve fazer para ser igreja, que é incluir. E não só incluir pessoas do Sudeste ou do Sul. Não só os lourinhos, ou não só os negão que faz um balanço legal, como todo mundo gosta de falar, que tem vozes extravagantes, assim, não é o meu caso, infelizmente, mas né, a gente fala, pessoal, aquele negão cantando no louvor, aquela negona, aquilo ali, Deus quer incluir todo mundo na adoração. Deus quer incluir todo mundo no louvor. Deus quer incluir os mineirinhos como eu, Deus quer incluir os gaúchos, Deus quer incluir os cariocas, Deus quer incluir os petistas, Deus quer incluir os bolsonaristas, Deus quer incluir as pessoas da cidade grande, os irmãos caipira da roça, o Senhor quer incluir as tribos pataxós, tupinambás, guaranis e tantas outras quanto pertence e faz esse Brasil ser Brasil de verdade. Queridos, eu não vi ali, eu não consegui ver ali um desrespeito à fé cristã. Eu não consegui ver ali, eu não consegui sentir, eu não consegui olhar, eu não consegui ler aquela letra e olhar ali e ver uma apropriação cultural. Eu consegui ver irmãos que estão trabalhando para o reino. Eu consegui ver pessoas que estão construindo uma condição, um ministério, um propósito em função
daquilo que o Senhor do banquete mandou fazer. Olha, depois daqueles que tinham todas as condições não quererem vir para a minha festa, então vai lá na rua e pega todo mundo, convida o pessoal dos bairros. E depois, se ainda houver lugar, houver espaço, vai para fora dos muros, vai nos valados lá e traga pessoas, traga mais gente, porque eu quero a minha casa cheia. Depois que eu vi essa música, que eu entendi que meu espírito se encheu, eu vi todo o álbum, né? Eu assisti todo o álbum do Coletivo Candeeiro. Aliás, parabéns, né? Quero deixar aqui também meus parabéns para o irmão Marco Teles e toda a companhia ali que está fazendo aquele trabalho. Muito bom, muito bom. E eu quero deixar aqui também um comentário. Há mais ou menos um ano e meio, se você tem algum envolvimento com essa área de louvor e adoração na igreja, você vai lembrar que rodou nas redes sociais um trecho, né, um corte do ministro Ronquenoli, né, que para mim é uma das maiores referências da música cristã mundial. Um ministro de louvor que, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, por exemplo, eu tive acesso ao material dele e foi a coisa mais impactante que aconteceu na minha vida até hoje, no que diz respeito à música e adoração. Foi conhecer o ministério do Ronquenoli. E naquele vídeo que rodou aí, nesse tempo, 1 ano, 2 no máximo, que rodou aqui no Brasil, o Ronquenoli ele estava dizendo o seguinte: gente, eu rodei muitas igrejas no Brasil, eu fui em muitas igrejas em várias regiões e uma coisa me deixou muito triste. Eu não ouvi a igreja brasileira cantando música brasileira. Eu não ouvi o Brasil cantando o Brasil. Eu ouvi o Brasil repetindo o que se canta lá na América. Eu ouvi o Brasil fazendo versões de músicas que são realidade de outros lugares, da Austrália, da Inglaterra, da Irlanda, né, da Finlândia, né, dos Estados Unidos, mas do Brasil eu não ouvi. Isso é preocupante, o Ronquenoli dizia. Isso é preocupante, vocês têm que tomar posse do talento que vocês têm, da cultura que vocês têm. Tomem posse daquilo que vocês têm. Tomem posse de vocês serem brasileiros. Façam valer a brasilidade de vocês. E eu lembro que naquele tempo foi lindo. Todo mundo aplaudiu o Ronquenoli, né? Porque uma pessoa de tanta relevância, né, falando sobre esse assunto, muita gente aplaudiu, muita gente replicou esse vídeo, esse corte, e realmente a palavra dele é interessante. Agora, vem um grupo de irmãos missionários, e resolvem cantar o Brasil, cantar as expressões não de Minas Gerais. Eles não cantaram ai, trem, sou. Eles não cantaram as expressões de São Paulo, ô Rameu, né? Ô bicho, lá dos cariocas, né? Eles não cantaram isso. Eles cantaram o Nordeste. Eles cantaram os índios lá, os indígenas, né? Para eu não ser mais apedrejado. Os indígenas lá, as tribos indígenas do Amazonas. Eles cantaram terminologias que não são comuns na parte sul do Brasil, mas cantaram terminologias que são do dia a dia, do cotidiano do brasileiro nordestino. Então, gente, por que um americano falando o que a gente deve fazer é lindo e quando um irmão brasileiro faz, todo mundo taca pedra nele? Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser tacar pedra no Marco Teles e no Coletivo Candeeiro, faça esse favor. Taca mesmo. Se você conhecer um grande teólogo, aí se você conhecer essas pessoas filosóficas do meio cristão, principalmente pessoas de influência, se você puder, inclusive, pedir para eles ir lá e fazer um vídeo descendo o sarrafo neles, falando que eles usaram expressões tal, que eles fizeram uma analogia aquilo, a isso, aquilo outro, faz isso mesmo. Sabe por quê? Porque existe um conceito na eletricidade. Toda eletricidade, ela gera calor, né? A eletricidade, ela gera calor, ela é calor. Mas existe um conceito chamado resistência, né? E a resistência, ela multiplica em muitas vezes o calor que é causado por aquela energia, né? Haja vista o chuveiro que você toma banho, né? Haja vista a lâmpada que ilumina a sala onde você está. Quando existe uma resistência, ela gera muito mais calor, então faz com que que a luz se expanda, faz com que o calor seja expandido. É bom mesmo, tem muitas pessoas batendo lá, porque é isso que Deus vai usar para expandir o ministério dele. É isso que Deus já está usando para expandir o ministério
e a visão, o propósito daqueles irmãos ali. Eu oro por eles e agradeço a Deus pela vida deles, porque existe resistência. E pessoas estão tacando pedras naquela árvore, porque com certeza ela vai gerar frutos. Aquela árvore já está gerando frutos e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Se você não gostou de ouvir o termo Aue, porque alguém falou para você que ele é de origem africana, desculpa. Eu posso até ter minhas raízes, meus ancestrais terem vindo da África. Mas o que aqueles irmãos disseram é que o Aue deles não é de origem africana. O Aue deles é de origem pataxó, brasileiro na veia. Aue é todo ser que respira, louve ao Senhor.